Olá, bem-vindos ao Cartas da Estrela. Eu sou a Estrela. E aí, como é que vocês estão? E hoje eu trago uma tiragem que é para saber se os sentimentos dele mudaram, dele ou dela, do ser de luz. Se os sentimentos mudaram com relação a você. Então, como sempre, aqui eu trouxe duas opções, tá certo? Se conectem com a opção que mais chamar a atenção de vocês, fechem os olhos, respirem fundo antes de se conectar com a opção, tá? Escolham com o coração de vocês. Eu vou ver aqui os sentimentos dele, com os arcanos maiores do tarô e os menores também, tá certo? E eu trago um conselhinho do oráculo para vocês. Então, vamos lá? Vocês já escolheram? Vou começar aqui com a primeira opção. Caso vocês precisem de um pouco mais de tempo para se conectar, não tem problema, podem pausar o vídeo, tudo bem? Eu vou dar continuidade só para o vídeo não ficar muito longo. Então, para você que se conectou com essa primeira opção, fechem os olhos de vocês. Mentalizem um ser de luz na frente de vocês. Vamos perguntar ao universo se os sentimentos dele mudaram com relação a você. Vamos ver como ele se sentia antes com relação a você e agora como é que ele se sente. Vamos lá? Universo, revela pra gente como o ser de luz se sentia antes e agora como é que ele se sente. Antes e agora. Ok. Vamos clarificar os arcanos maiores. Clarifica pra gente, universo, que o ser de luz sentia antes, o que ele sente agora. Continue mentalizando o ser de luz. Ok. 8 de paus, que antes e agora. 9 de paus. Vamos pegar agora um recadinho para vocês com o oráculo. E peço qual recadinho para as pessoas que se conectaram com essa primeira opção. A verdade para ser dita. Ok. Então, vamos lá? Vamos ver aqui como é que ele se sentia com relação a vocês, tá certo? Então, aqui saiu o julgamento e o 8 de paus. Aqui mostra que essa pessoa sentia renascido, né? Sentia que você é uma oportunidade única, né? Você era uma oportunidade única. Ele sentia realmente renovado, né? Aqui com a carta do julgamento, como se sentindo encantado por você. E eu vejo aqui muito fogo, muita vontade, muito desejo, mas é um desejo de concretizar as coisas muito rápido, de fundo, de realmente se jogar nesse sentimento, nessa renovação, nessa oportunidade que se abriu diante dele. O que ele sentia por você era isso, que com você ele se sentia renovado, como se você fosse um presente, né? Uma oportunidade única, algo inesperado que surgiu na vida dele. E ele
tem muito desejo, tinha muito desejo, muito impulso, muita vontade de se comunicar, de estar com você. Ele vinha aqui com muito impulso, muita determinação. Eu posso sentir isso, como se fosse com muita sede ao pote, realmente. Né? Então ele sentia isso, ele se sentia renovado, ele sentia como se estivesse renascendo com você, tá bom? E agora, o que é que ele sente? Bom, aqui saiu o Sol e o 9 de paus. Ele sente sim que é muito forte, é muito intenso, é vibrante, né? O que ele sente faz com que ele sinta assim, pleno, completo, como se fosse mais do que o que ele esperava, muito mais do que ele pudesse desejar. Só que o que acontece aqui? Ele tem muito desejo, ele tem muita vontade, só que às vezes essa intensidade toda pesa nele e ele às vezes se sente assim, como se ele estivesse cansado, né? Como se ele estivesse quase jogando a toalha, porque é muito intenso. Tudo isso que ele sente, tudo que vibra nele, tudo que pulsa é muito intenso. Traz uma sensação de felicidade, de plenitude, né? Mas eu sinto aqui que ao mesmo tempo que ele tem muito desejo, nesse momento parece que as coisas ou talvez estão um pouco paradas, ou ele não consegue se movimentar da forma que ele quer, e ele tá aqui, quase jogando a toalha, quase desistindo. Não é porque não tem sentimentos, tem muito sentimento aqui, e é um sentimento muito forte, muito intenso, vivo, que traz essa vitalidade, que traz essa sensação de plenitude. Mas no momento talvez as circunstâncias não estejam tão favoráveis assim. Faz com que todo esse desejo, esse impulso, essa vontade, todo esse sentimento intenso pese e faça com que ele se coloque nessa posição de quase desistindo, nessa posição de cansaço, tá certo? Porque o sol é muito intenso, ele vibra, ele brilha, mas se você olhar demais para o sol, você fica cego, né? Às vezes toda essa intensidade, ela pesa muito, e você acaba gastando muita energia aí tentando equilibrar as coisas, né? Então eu sinto aqui nele essa energia, que por ser algo muito intenso e que ele já vem vivendo isso aí, talvez durante algum tempo, ele se sinta um pouco cansado nesse momento, né? Esteja quase desistindo, tá bom? E aqui o recadinho para vocês, que é uma verdade a ser dita. Vamos ver o que essa cartinha quer nos dizer. É hora de ver a verdade sobre o que você compartilha com os outros e dizer a verdade sobre quem você é e o que você precisa, quais são as suas necessidades. Ninguém pode fazer isso por você. Se lembre que sua verdade vai ser sempre baseada nas suas experiências e na sua personalidade. A verdade, ela pode ser encontrada depois de uma conversa honesta, e fazer isso vai te ajudar a se conectar, né? Estar mais em sintonia consigo mesmo. Não se cale, fale a sua verdade e também escute o que as pessoas elas dizem sobre elas também. Se você está disposta a escutar o que elas dizem e presta atenção como elas se comportam, você vai descobrir quais são as reais intenções das pessoas em torno de você. E é isso, essa carta fala basicamente para você se comunicar abertamente sobre suas necessidades, sobre suas expectativas também, e que ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém vai poder falar a sua verdade, porque só você se conhece. Então, tá realmente na hora de se comunicar honestamente e abertamente. E ao fazer isso, você vai perceber que você vai estar mais em sintonia consigo mesmo. Não é hora de se calar, é hora de falar
a sua verdade, de falar o que você espera, de falar as suas necessidades e também de ouvir e prestar atenção. Se o que as pessoas dizem e fazem se condiz, porque às vezes a pessoa diz uma coisa, mas as atitudes dela mostram outra coisa, completamente diferente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E agora vamos lá para você que se conectou com a segunda opção. Se vocês gostaram, não esquece de dar o joinha. Se vocês têm também sugestão de temas, podem deixar nos comentários, que muito em breve eu estarei fazendo vídeos com os temas que vocês sugeriram. Ok? Para você que se conectou com essa segunda opção, fechem os olhos de vocês, mentalizem um ser de luz aí na frente. Vamos perguntar ao universo, os sentimentos dele mudaram com relação a vocês? Como ele se sentia antes, o universo revela pra gente. Como é que ele se sente agora com relação às pessoas que se conectaram com essa segunda opção? Vamos lá. Como se sentia antes? A torre. Como se sente agora? O mundo. Uau! Então vamos lá. Clarifica pra gente, universo, essas duas cartas. Como o ser de luz se sentia antes, como se sente agora, com relação às pessoas que se conectaram com essa segunda opção. Prontinho. Como se sentia antes. Rei de copas. Como se sente agora. 7 de paus. Ok. Agora vamos lá um conselhinho para vocês que se conectaram com essa segunda opção. Qual conselhinho, universo? As pessoas que se conectaram. Opa, caíram aqui 3 cartas. Nossa. Ok. A história que nunca tem fim, o observador, e é hora de partir. Então, vamos lá. Aqui, como é que ele se sentia com relação a você? Então, saiu a torre e o rei de copas, né? Então, aqui é o arcano maior, a carta da torre. Ela vem nos dizer que ele sentia como se você abalasse realmente as estruturas dele. Como se ele não soubesse realmente o que esperar de você, né? Com esse rei de copas aqui, eu vejo que ele tinha muitas expectativas, talvez, e essas expectativas elas foram frustradas. Talvez você não tenha agido da forma que ele pensava que você ia agir, né? Talvez ele tivesse muitas ilusões aí ao seu respeito e essas ilusões elas foram frustradas, né? Cada um é responsável pela expectativa que cria. Então, eu vejo aqui que ele tinha muito sentimento, ele não conseguia revelar esse sentimento, ele não conseguia falar, ele não conseguia expressar, apesar de sentir muito, né? E ele também, com todo esse sentimento, ele acabava criando muita expectativa, muita ilusão com relação a você. E eu vejo que essas ilusões, elas foram quebradas, elas foram abaladas, né?
Eu vejo que você abalava ele de um jeito que ele talvez não estivesse preparado, né? Não estivesse preparado para compartilhar o sentimento dele. Apesar de sentir muito, talvez ele não esperasse tudo isso, né? Então veja aqui, pode ser tanto as ilusões que ele tinha com relação a você, tantas expectativas, como você, sua presença. É como se sua presença subvertesse a ordem, né? E que ele não conseguisse expressar tudo o que estava se passando no coração dele. Todo esse sentimento. Era como se ele sentisse muito, mas ele não conseguia falar sobre esse sentimento, tá certo? E agora, o que é que ele sente com relação a você? Né? Sai aqui o mundo e o 7 de paus. Então, aqui com o mundo, ele se sente completo. Ele sente essa sensação de completude com você, né? Ele se sente pleno, ele se sente satisfeito, feliz, realizado, né? Como se ele tivesse conquistado realmente o mundo. Porém, eu vejo aqui que ele ainda se mostra muito na defensiva, né? Ele ainda se mostra talvez muito fechado, apesar de ter muito desejo, porque a carta de paus ela fala do desejo, da vontade, do impulso. Ele se coloca aqui, nessa posição defensiva. Ele quer sim a troca afetiva, ele se sente pleno, realizado com você. Mas a carta do mundo ela também vem nos lembrar que há ciclos que precisam ser fechados, né? Talvez ele ainda não se desapegou totalmente das ilusões ou da expectativa que ele tinha com relação a você, né? Então ele se coloca aqui um pouco na defensiva, como se ele também não soubesse muito o que esperar de você. Apesar dele ter muito desejo, dele ter muita vontade dessa troca afetiva, ele ainda se mostra um pouco fechado nesse momento, né? Como se ele estivesse aí tentando se defender de todo o desejo, de toda a vontade, de tudo que ele sente, né? Mesmo ele se sentindo completo, pleno, realizado com você. Eu acho que aqui me passa muita sensação que ele tem medo que essa sensação de plenitude, de completude, ela seja uma ilusão e que ele acabe novamente com as expectativas dele frustradas, tá certo? Então, ele tem muito desejo, muita vontade da troca afetiva, mas nesse momento ele se mostra numa posição bem defensiva, como se ele não estivesse muito disposto ainda a abrir, a revelar, a se jogar nesse desejo, né? A realmente investir, tá certo? E aqui vamos ver os recadinhos do oráculo. Saíram 3. Então, aqui com a primeira carta, que é uma história que nunca tem fim. Essa carta ela vem nos falar da autocrítica, de um ego que está ferido, está machucado, e de dramas que não são realmente necessários. E aqui nos diz que às vezes nosso coração entra em uma relação com a outra pessoa que acaba resultando em dores. Não é por causa do abuso da outra pessoa, a pessoa abusou de você, abusou de sua confiança, ou o abandonou. É uma razão um pouco mais complexa, né? Vergonha, medo da intimidade, baixa autoestima também. São grandes desafios para que o relacionamento ele tenha um sucesso. E essa carta, ela nos fala que neste momento você tem oportunidade de curar. Mas primeiro você deve refletir sobre suas conexões, sobre suas histórias de amor, né? Sobre as vezes que você se sentiu rejeitado, abandonado e solitário. Você precisa se perdoar por se colocar muitas vezes talvez nessa posição, né? Se colocar muitas vezes em relacionamentos que não vão te trazer a satisfação que você deseja,
por você ficar repetindo para si mesmo sempre a mesma história. Tá na hora de você escrever uma nova história, certo? E agora aqui com a segunda carta, que é o observador. Então, aqui com essa carta, ela vem nos pedir para termos uma percepção, né? Para observarmos as coisas de uma forma neutra, de nos colocarmos um pouco distantes da situação, para que possamos percebê-las como elas realmente são, né? Aqui nos diz que às vezes nós não conseguimos ver aquilo que está diante de nós, né? Às vezes as pessoas nos dizem uma coisa e nós ouvimos outra. Normalmente nós ouvimos aquilo que queremos ouvir. E que isso pode ser o reflexo de questões mal resolvidas dentro de nós. Aquilo que incomoda no outro, normalmente nós temos dentro de nós. Uma parte faz parte da nossa sombra, que nós não aceitamos. Aqui nos diz também para que você haja com calma, com sabedoria, respire antes de tomar qualquer atitude. Provavelmente a outra pessoa não tem ideia de como as palavras que ela disse, elas te atingiram ou te afetaram dessa forma. Então aqui nos diz realmente para recuarmos antes de tomarmos uma ação. Então é isso. Essa carta do observador, ela nos pede para confiarmos em nós mesmos, em nossas conexões, né? Para cultivarmos a nossa curiosidade sobre o que nós observamos em nós mesmos, nos outros e no ambiente em que vivemos. Quando você realmente não age no impulso, não age no calor das emoções, quando você toma realmente um tempo para pensar e refletir em tudo que foi dito, tudo que foi feito, você vai perceber que as coisas elas podem melhorar muito em breve, certo? E aqui é a última carta do conselhinho, que é a hora de partir. E aqui eu sinto que essa carta pode ser para algumas pessoas, tá? Talvez não todas. E essa carta nos fala de finais, né? Dos finais que são necessários. Porque não há mais nada que se possa ser aprendido nesta situação. Não há mais nada que possa ser experienciado, né? Saber reconhecer os finais necessários, saber encerrar os ciclos, né? Aceitar que talvez esse relacionamento ele já não te traga mais felicidade, completude. É hora de deixar ir, sabendo que esse ciclo, pelo menos entre vocês, se encerrou, né? Encerre os ciclos que têm de ser encerrados em sua vida. Isso também não significa que tudo está perdido. Essa carta é mais sobre deixar ir, sem apego, né? Se desapegar. É como dizer, se você ama alguma coisa, deixe livre. Se ela voltar para você, é porque ela é sua. Se não voltar, é porque nunca foi seu na verdade. Lembre-se que todo fim traz automaticamente consigo um novo começo. Então, se você quer algo mais profundo, se você quer uma relação que vai te levar para um nível de comprometimento, para um nível de troca maior, é hora de deixar partir. É hora de encerrar esse ciclo para começar um novo, que vai te trazer novas experiências, que vai trazer novas possibilidades de troca, tá certo? E é isso, muito obrigada para você que acompanhou até aqui. Fiquem com Deus, tchau, tchau!